Salmo de número 84. Não, pode deixar. Salmo de número 84. Nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos do Salmo, ok? Diz assim: todos acharam? Amém? Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Deus dos exércitos! Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha fez um ninho, e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por tua palavra, Senhor, que veio até nós. Permita-nos, ó Deus, nessa noite falarmos com graça, com clareza, Senhor, e com ousadia, para que a ação do teu Espírito, Senhor, seja efetiva na mente, na consciência e no coração da igreja. Que possamos, ó Deus, sermos iluminados, ó Deus, pela ação prodigiosa do teu Espírito. Cava em nós, ó Deus, ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir, ó Deus, os teus ensinos nessa noite. E aprimora-nos para que sejamos, ó Deus, para que cumpramos, ó Deus, os teus propósitos, para que Cristo, Deus, seja formado, seja gerado em nós, e que todo o conceito, ó Deus, desse mundo, Senhor, caia por terra, diante dos conceitos eternos da tua palavra. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? O lugar mais irresistível do mundo. O lugar mais irresistível do mundo. É o tema da nossa reflexão. O tema que eu trago para a gente pensar a respeito desse texto. E a ideia central, como eu sempre tenho dito, do texto, ou daquilo que nós queremos dizer nessa noite, e aí eu volto a repetir, eu volto a falar, se você sair daqui essa noite, com a ideia central do nosso discurso, compreendendo bem isso, essa ideia central, esse pilar central, eu me dou por satisfeito. Não precisa nem que você tenha no seu coração todo o discurso, mas se você conseguir compreender a ideia central daquilo que eu quero falar, eu já me dou por satisfeito e creio que no decorrer da semana o Espírito de Deus irá produzir vida no seu coração, na sua alma e na sua caminhada de fé. E aí a ideia central, para ficar claro, para a gente pegar aqui, seria: a minha proposta é desfazer, amém, irmãos? Desfazer a crença crescente de desvalorização na vida em comunhão, na vida em comunhão na igreja. A minha proposta aqui, pode se aproximar, irmão. Obrigado, viu, filho? Deus abençoe. A ideia central daquilo que nós queremos abordar essa noite é desfazer uma crença de desvalorização da vida em comunhão na igreja e alertar para um possível engano em relação a uma vida cristã não transformada, não regenerada, e de uma percepção de vida que é apenas um encanto com a fé evangélica. Eu quero que você, ao meditarmos no texto e a falarmos desta mensagem, eu quero que você tenha em mente que a nossa intenção aqui é desfazer, na consciência que está permeando no nosso meio,
uma desvalorização da comunhão na igreja. Eu não sei se é comum ou se você consegue identificar isso. Eu não sei se você consegue perceber na dinâmica de fé dos nossos dias uma desvalorização da vinda ao culto na comunhão da igreja. Ao olhar para a comunidade evangélica dos nossos dias, eu percebo um esvaziamento da igreja. Pessoas que têm se afastado da comunhão na igreja. E muitas vezes, pessoas que estão na comunhão na igreja, mas que estão com uma percepção equivocada. Parece que são pessoas que se aproximaram da comunhão na igreja, se aproximaram do templo, mas ainda não foram transformadas por esta palavra, que é daqui de cima, ou que é daqui deste lugar, vacinada para ir. E aí a pessoa é apenas encantada com as instruções da fé, é apenas encantada com as escrituras, é apenas encantada com os textos bíblicos, mas não se permite passar por um processo de regeneração, de transformação, para viver profundamente na comunhão na igreja e valorizar essa ação de comunhão. E aí, a proposta para a nossa discussão essa noite, para que a gente estabeleça essa ideia central, é pensar que a igreja, de acordo com o texto, ou extrair desse texto de Salmos capítulo 84, os primeiros 4 versículos, extrair daqui uma ideia de que a igreja é um lugar irresistível. Irresistível porque a igreja, primeiro, ela incita deleite. Segundo, é irresistível este lugar, por quê? Porque este lugar incita desejos. E é irresistível este ambiente, por quê? Porque neste ambiente ele incita, inspira devoção. Amém? Então nós estaremos construindo a nossa reflexão em cima destes pilares. Uma igreja ou um lugar irresistível, porque inspira deleite, inspira desejo e inspira devoção. E aí, para começar a fala, eu queria pensar com os irmãos de um problema seríssimo na nossa, ou no meio das pessoas, e isso é generalizado em todos os seres humanos. Não é só no âmbito da religião, não é só no âmbito da igreja, mas é generalizado em todas as pessoas. E que problema é esse? É o problema de, geralmente, valorizar as coisas só quando perdemos. Você já passou por uma experiência desse tipo? Pela experiência de começar a valorizar alguma coisa que você tinha às suas mãos, disponível para você, e você perdeu, e somente após perder você começou a dar a devida valorização àquilo que anteriormente você desdenhava, que anteriormente você dispensava ou não dava a atenção devida. Você já perdeu alguém ou alguma coisa e só depois passou a valorizar? Isso é comum, irmãos. Pessoas que deixam de valorizar enquanto têm acesso, enquanto têm perto, e só passam a valorizar. Quem nunca disse assim, eu deveria ter dado mais atenção ao meu pai ou à minha mãe, quando o pai ou a mãe já são falecidos? Quem não já pensou assim, eu deveria ter investido melhor o meu salário, quando passa a ficar desempregado? Quando você tem um bom salário e você esbanja, e aí você fica sem aquele recurso, você diz, naquela época eu tinha condições de fazer e não fiz. Lamenta por não ter feito. Quando perde, começa a valorizar depois que perde. No caso, irmãos, do salmista, não é que ele tivesse desprezado,
Não é que o salmista desprezava o templo, desprezava o lugar do culto. O salmista, ele tinha sido retirado do lugar de culto, ele tinha sido levado cativo. Alguns dizem que este salmo aqui, ele foi produzido pelos filhos de Corá, então significa dizer que foi num período quando os judeus foram dispersos e o templo tinha sido destruído, eles não tinham mais acesso ao templo. Então eles foram levados, o salmista aqui, que são a família de Corá, os filhos de Corá, eles estão lamentando, eles estão chorando, porque eles não têm mais acesso à adoração no templo. Eles haviam perdido a comunhão em Sião e sentiam falta daquele tempo glorioso de adorar a Deus no grande templo construído por Salomão. Existe um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele escreveu um livro que fala sobre a comunhão, e ele fala sobre a dificuldade que os cristãos têm de desfrutar a comunhão, essa comunhão regular na igreja, essa comunhão frequente na igreja. E ele vai falar o seguinte, ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para os irmãos uma fonte de alegria e fortalecimento incomparável. Obviamente, para as pessoas solitárias é uma indizível graça de Deus. Amém? Ele está dizendo, para as pessoas, a comunhão física, a presença física na igreja, na comunhão, para aqueles que vivem solitários, é uma graça indizível para essas pessoas. Mas ele continua: entretanto, facilmente pode ser desprezado e pisado pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. Dietrich Bonhoeffer está dizendo, a comunhão entre os irmãos é uma bênção, e é uma bênção principalmente para os irmãos solitários, para as pessoas que vivem só. Entretanto, para aqueles que já são acostumados com essa comunhão constante, com esse vir e estar domingueiro, toda a semana, isso pode ser, em determinado momento, desprezado. Porque a gente se acostuma com isso e a gente começa a desprezar essa comunhão. É isso que Dietrich Bonhoeffer está dizendo. Nós caímos no erro de desprezar a comunhão, de desvalorizar a koinonia. Por quê? Porque para nós é fácil ter comunhão, para nós é comum estarmos agregados, e aí a gente começa a desvalorizar aquilo que é comum. O Salmo 84 foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém, não mais vivia próximo dos átrios do Senhor. O salmista estava muito longe para celebrar as 3 festas que estão descritas lá no livro de Êxodo, que são as festas do tabernáculo, as festas do Pentecoste e a Páscoa. Ele perdera a oportunidade de estar celebrando ao Senhor ali. Não era mais comum para o judeu, para o salmista, estar no templo adorando a Deus. Está dando para entender, irmãos? A compreensão? O salmista estava, portanto, com saudades do templo. Ele teve, na realidade, bastante tempo para pensar em tudo o que tinha perdido, mesmo que contra a sua própria vontade. Existe um pastor batista chamado Isaltino Gomes Coelho Filho, e ele fez uma introdução, um comentário sobre o Salmo 84. Ele diz o seguinte: o Salmo 23 fala do hóspede na casa do Senhor. Entretanto, o Salmo 84 trata do hospedeiro. Enquanto o Salmo 23 trata do hóspede, o Salmo 84 trata daquele que hospeda. O Senhor é o hospedeiro, é a fonte de felicidade e de graça para os visitantes.
o Salmo fala da felicidade de estar na casa de Deus. O ensino é claro: o melhor lugar do mundo é onde se desfruta da presença de Deus, no caso, o templo. Os cristãos os cristãos hoje não precisam mais viajar quilômetros e quilômetros de distância para adorar a Deus. Lá em João, capítulo 4, no versos 21 até o verso 24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai dizer que não é mais no templo, não é no monte, mas o lugar da adoração. Que o lugar da adoração hoje é onde? É a adoração em espírito e em verdade. É a adoração genuína, verdadeira. É a adoração com desejos. E aí, irmãos, a minha fala nessa noite volta-se para essa questão. Apesar deste lugar aqui ser um lugar de adoração, ser um lugar de manifestação da comunhão, a genuína adoração acontece dentro de você, na sua consciência, na sua compreensão. E talvez seja a má compreensão desse conceito que tem causado um esvaziamento dos templos. Mas, o que é o importante? O importante é que, para a adoração, é preciso que haja desejo, é preciso que haja vontade. E esse salmo, irmãos, ele pode ser dividido em 3 blocos. O bloco que fala sobre a comunhão em Sião, que vai até o verso 4. A peregrinação até Sião, que vai até o verso 8. E o dia da adoração em Sião, que vai até o verso 12. O coração do salmista revela o estado de maravilha que todos nós devemos buscar na comunhão, junto com o povo de Deus na igreja local. E também informa porque a igreja é o melhor lugar do mundo para servir, ou para se viver. É uma pena, irmãos, que um número considerável de pessoas que professam fé em Jesus Cristo, hoje em dia, não pensam mais assim. É uma pena que no meio cristão existe uma onda crescente de que, apoiado nesse conceito que eu acabei de dizer de João, que não é mais o lugar da adoração no templo, que a adoração hoje é em espírito e em verdade, e aí o em espírito e em verdade pode ser aplicado em qualquer canto, de qualquer forma, de qualquer jeito. Por causa de um equívoco dessa compreensão, pessoas têm esvaziado as igrejas. É impressionante como tem crescido o número de cristãos com a designação chamada desigrejados. Você já ouviu essa expressão? Ou seja, a pessoa passou por alguma desilusão, a pessoa teve alguma dificuldade com algum membro, com algum líder, com alguma instituição evangélica e simplesmente abandonou a fé. Simplesmente abandonou a comunhão no templo. Eu me encontrei com uma pessoa, a Dácia, quando foi que nós fomos comprar a comida do Fred? Ontem? Estou ficando velho, viu? Ontem, eu estou querendo me lembrar. Então foi ontem. Eu me encontrei com uma pessoa lá no Mardônio, onde a gente compra a comida do Fred. E ele era membro aqui dessa igreja. Membro aqui. Vida inteira aqui. Acho que cresceu aqui. E aí quando ele me encontrou, que ele me viu, ele disse: opa, irmão, tudo bom e tal? Tudo bem, irmão, como é que tá? Tá bem, glória a Jesus, tem dado graça, Deus tem abençoado. E aí eu perguntei: e aí, irmão?
Você está onde? Eu disse, em casa. Aí eu, em casa? Ele disse, é. Aí eu me indaguei, eu disse, irmão, há quanto tempo o irmão não vai à igreja? Aí ele disse, desde a época que eu saí da Betel. Sério? Sim, sério. É uma pena. Sabe quanto tempo faz isso? 10 anos. Quando esta pessoa saiu da igreja, o Calel não era nascido ainda. O Calel tem 10 anos de idade. Simão vai lá na igreja, vai nos fazer uma visita. Tá bom, tá certo. Vou ver. E saiu. Saiu porque percebeu. Saiu meio destrenado, porque percebeu que fazia 10 anos que ele não ia à igreja. Que ele não participava da comunhão no templo. Mas isso não começou da noite para o dia, irmão. Isso foi um afastamento devagar. Devagar, e abandonou a fé. Abandonou a comunhão entre os irmãos. Vive só. Tem um pastor chamado Mark Dever. Esse pastor, ele é uma das referências no que diz respeito ao movimento de igreja nos nossos dias. E ele escreveu um livro chamado O que é uma igreja saudável. É um pastor batista, viu, irmãos? Pastor Batista. Uma referência no que diz respeito à construção de uma comunidade, de uma igreja saudável nos nossos dias. Ele diz o seguinte: o Novo Testamento em nenhum momento trata um cristão fora da comunhão da igreja local. A igreja realmente não é um lugar, mas um povo. O povo de Deus em Cristo. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local simplesmente. Ele se une a uma igreja local porque isto é a expressão implícita ou a expressão daquilo que Cristo o tornou, um membro de seu corpo. Estar unido a Cristo implica em estar unido a todos os outros cristãos. O Novo Testamento trata a igreja de duas formas: universal e local. No entanto, a maioria das vezes o Novo Testamento trata a igreja como uma comunidade local. Comprometer-se com uma igreja local é um movimento natural de quem participa do corpo de Cristo. Mark Dever, uma referência no que diz respeito a uma igreja saudável. Quando você participa da comunhão na igreja, você está declarando visivelmente, externamente, exteriormente, aquilo que Cristo fez com você no âmbito da espiritualidade, que foi unir você ao corpo dele, ao corpo místico de Jesus. Agora, Mark Dever é um pastor americano, amém? Distante, talvez, da realidade brasileira. E aí você pode estar dizendo, é uma realidade distante. Então deixa eu dar para você o testemunho de um brasileiro, chamado Augusto Nicodemos, uma das mentes atuais mais importantes, podemos dizer assim, no que tange ao contexto de fé evangélica. Diz o seguinte, Augusto Nicodemos, ele foi interrogado e ele respondeu, e a interrogação era: posso ser um desigrejado? Essa foi a interrogação que fizeram para Augusto Nicodemos. Veja o que Augusto diz, uma referência no nosso país, de movimento evangélico, de cristão, de igreja cristã. Ele diz: viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa, sozinho, está errado também.
criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males, está errado. É ingratidão e desconhecer a história da igreja também. Nicodemos está dizendo que se você condena a igreja por todos os problemas, por todos os males que nós temos vivido na cristandade hoje, no movimento religioso, você está equivocado. Você está sendo um mal agradecido, porque foi a igreja que te deu a oportunidade de sair do mundo e te apresentar a Cristo. A maioria das pessoas hoje que vive fora do círculo da comunidade nos templos e que milita contra o agrupamento no templo, são mal agradecidos pela ação da igreja quando eles estavam perdidos. Entende isso? Augusto Nicodemos diz: nossos irmãos, aliás, o que devemos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com nossos irmãos e obedecer o que Jesus mandou em termos de membresia. Nós nos identificar mutuamente, termos nossos mestres que nos ensinam a palavra e contribuirmos para o funcionamento da comunidade, assim por diante, para que jamais deixemos a igreja, e assim por diante, mas jamais deixar a igreja e achar que ela é desnecessária para a vida cristã. Jamais, irmãos, devemos alimentar no coração a ideia de que esse agrupamento aqui é desnecessário. Porque como Mark Dever vai falar, o agrupamento aqui, a permanência aqui, a manifestação disso aqui, a revelação disso aqui, é simplesmente a afirmação daquilo que Cristo fez por você, incluí-lo no seu corpo místico. Sendo desta forma, por que então devemos congregar? Essa é a pergunta. Porque insistir na comunhão no templo, mesmo quando é crescente em nossos dias o abandono desse lugar, seja por nossas múltiplas atividades ou por outros motivos que se apresentam de forma justificada diante de nós, por que precisamos insistir? Por que você precisamos insistir na comunhão na igreja? Se ao todo olhar, toda virada de pescoço que nós damos, olhando para as comunidades, nós nos deparamos com um esvaziamento. Pessoas que estão comprometidas com as suas múltiplas atividades. São muitas as atividades em que nós nos envolvemos, e a gente tem falado, tem repetido essa frase aqui inúmeras vezes. O ambiente da comunhão na igreja tem se tornado a sobra dos nossos tempos. Por que então insistir, se todo mundo está desistindo? Se todo mundo está se tornando um desigrejado, por que eu não posso ser também um desigrejado? Por que eu não posso também pensar que eu vou à igreja quando der? Primeiro, porque esse lugar é um lugar irresistível. Irresistível no sentido não que você não possa resistir, mas irresistível no sentido de que aqui é tão glorioso, aqui existe tanta bênção, que todo aquele que compreender plenamente o que isso aqui representa, não terá condição de resistir a estar aqui. Aprendemos no Novo Testamento que hoje o templo de Deus não são aqueles que, aprendemos no Novo Testamento que hoje o templo de Deus são aqueles que receberam Jesus no coração, como lá em João está dito. Aqueles que receberam Jesus e o adoram, estes são o templo
O Espírito de Deus habita em vós. Este é o lugar da adoração. Amém? Lá em Apocalipse diz que nos céus, capítulo 21 de Apocalipse, não haverá templo. Amém? Agora, se eu sou o templo de Deus, se o Espírito de Deus está em mim, se no céu não haverá templos, por que eu tenho que estar aqui? Por que esse é um lugar bom? O símbolo visível desta realidade maravilhosa, irmãos, é a vida em comunhão na igreja local, conforme já vimos, conforme diz Mark Dever, conforme diz Augusto Nicodemos. A comunhão entre os irmãos revela o templo glorioso de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós somos pedras no grande edifício. Você é pedra no edifício de Deus. É a comunhão, é unidos que manifestamos a presença de Deus. Isso significa, irmão, dentre tantas coisas, que quando os santos de Deus se reúnem para adorar o Senhor em espírito e em verdade, revelam o céu na terra. Por que é importante estar aqui, irmão? Porque quando você vem para cá, e você vem na compreensão de que você é templo de Deus, e que você vem adorar a Deus, que você vem manifestar a presença de Deus, junto com outros, como uma pedra, junto com outra pedra, para formar o grande templo, o grande edifício de Deus, você manifesta o céu na terra, porque em Apocalipse diz que nós vamos estar nos céus, adorando a Deus. Amém? E quando você faz isso aqui na terra, você traz a realidade do céu para esta realidade visível. Por isso que isso aqui é importante. Ao olharmos para o Salmo 84, dos versos 1 ao verso 4, e observarmos as coisas que faziam o lugar da habitação de Deus serem tão especiais para o salmista, vejamos como a igreja, hoje, essa igreja, ela pode se assemelhar, ou ela pode retirar deste salmo, destes versos, esse precioso ensinamento sobre a adoração, sobre o estar em comunhão, e transformar esse lugar num lugar irresistível. Primeiramente, esse lugar é um lugar que incita deleites, irmãos. Pelo menos deveria. A igreja é um lugar a igreja é um lugar irresistível, porque nela incita o deleite. Salmo 84, 1 diz: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Observe que o salmista descreve a casa de Deus como agradável, amável, digna de ser amada. Por quê? O que fazia o tabernáculo, o que fazia os átrios ou o pátio do Senhor ter esse deleite para o salmista? Eu acredito que se a gente observa outros textos, a gente consegue descobrir. Se você olhar para Salmo de número 26, verso 8, ele vai dizer: amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Por que os átrios do Senhor eram amáveis? Por que os átrios do Senhor inspiram deleite? Por que os átrios do Senhor, por que o templo, por que este lugar é um lugar irresistível, irmãos? Porque este lugar é o lugar da glória de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, diz Salmo capítulo 9, versos 11. É no meio dos louvores, é quando a igreja louva. Irmãos, quando você abre os seus lábios, quando você inspira seu coração, quando você aspira fôlego e lança para fora uma expressão de adoração, Deus habita no meio disso.
Esse lugar é irresistível e inspira deleite quando você adora, porque você faz a presença de Deus ser manifesta neste lugar. Salmo 16, verso 11 diz: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Oh, irmãos, me dará a alegria e o prazer de viver contigo para sempre. Esse lugar manifesta a presença de Deus, e a presença de Deus traz a alegria para mim, para você, para a comunhão. A alegria de sabermos que diante do Deus Todo-Poderoso viveremos para sempre. Eu falei ontem aqui a respeito do texto de Pedro, que diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia para o Senhor. E muitas vezes a gente cita esse texto e não consegue entender a profundidade do que isso está dizendo. E eu tive uma aula com o professor, um rabino Samuel, nesses dias, e ele, de grego, ele destrinchou esse texto, de tal forma, irmãos, que deu um novo sentido. E o sentido dessa fala, desse texto que Pedro estava querendo dizer para a comunidade é que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós somos invadidos por Deus, estamos com Deus, vivendo em Deus, sendo experimentado com Deus e por Deus, as contingências do tempo não fazem sentido. Sabe essa pressão e essa opressão que o tempo exerce sobre a sua vida? Sabe esse distanciamento que você tem e você sente que a coisa é emperrada para adorar a Deus, para exaltar o nome de Deus? Que o tempo é escasso, é pouco, é pequeno? É porque nós estamos afastados, irmãos, de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós estamos banhados por Deus e pelo seu Espírito, a compreensão de tempo muda. Sabe por que o templo está esvaziado hoje? Não é porque tem irmãos que estão doentes, não. Porque tem 2 ou 3 irmãos doentes. Seria uma lástima, irmão, se nós tivéssemos 30 pessoas doentes, como eu estou vendo aqui nessa cadeira, neste lado aqui da igreja, esvaziada. Seria uma lástima uma igreja como a nossa ter 30 pessoas doentes e a igreja não estar fazendo nada. A igreja está esvaziada porque as pessoas estão sem tempo para adorar a Deus. Estão sem tempo por quê? Porque a sua relação com Deus está distante. E a pressão do tempo nos faz ter outra visão da vida e de Deus. Pense um pouco, irmão. Pense um pouco. Será que a igreja, a compreensão que nós temos, porque a igreja, irmãos, ela é muito mais do que uma reunião. Enxergando mais nada com esse óculos. A igreja, ela é muito mais do que uma reunião dominical. Sim ou não? Na igreja, irmãos, nós temos prestação de contas, mutuamente. Hoje, na hora que eu cheguei, eu encontrei uma pessoa ali no pé da porta. E ele sabia que tinha dado uma escorregada. Primeira coisa que ele fez foi baixar a cabeça, deu um sorriso meio assim desconcertado e veio conversar comigo. Prestação de conta, irmãos. A igreja tem isso. Eu tomei uma atitude há umas semanas atrás, chamei o pastor Joaquim, chamei umas pessoas e conversei ali e me excedi naquilo que eu falei, naquela pequena reunião. No outro dia o pastor Joaquim foi lá na minha casa.
Conversou e disse assim, irmão, naquela reunião, assim, foi uma bênção, mas assim, você se excedeu. E eu disse, é verdade. Você tem razão. Cabe reparação isso aí. Há prestação de conta. Então não é só comunhão. Aliás, não é só adoração. Não é só uma reunião dominical. Existe prestação de conta. Existe cuidado uns para com os outros. Sim ou não? A irmã sentiu falta de alguns irmãos hoje, fez o quê? Ligou. Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Por que ela fez isso? Cuidado, irmão. É uma pessoa que sempre está aqui, no dia que falta, no dia que não vem, alguma coisa aconteceu. É o cuidado da igreja. Na comunhão existe cuidado. Nós somos edificados mutuamente. Agora o que eu quero que você pense é o seguinte, mas se nem isso o quê? A prestação de conta, a reunião dominical, o cuidado, se isso não faz sentido, não te conduz, não te move a uma celebração, não te influencia a encontrar deleite nisso aqui, como diz o salmista, agradável são os lugares da tua habitação. Como diz o salmista no capítulo 122 do Salmo, diz assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa. Se não há essa alegria, observando o cuidado da igreja, observando a prestação de conta que nós temos que dar na igreja, observando a comunhão, o louvor, o deleite, se não existe isso, eu faço um questionamento. Você já parou para pensar? Será, irmãos? Será? Isso é uma pergunta que eu não quero que você responda, eu quero que você pense e leve para casa esse questionamento. Será que mesmo que você recebendo de Deus um coração, será que você realmente recebeu de Deus um coração transformado? Se esse lugar aqui não é um lugar de deleite, se a prestação de conta entre os irmãos não incentiva você a ter uma vida digna, correta, se o cuidado que os irmãos têm para com você e que você deveria ter para com outros irmãos, se isso não te traz alegria, satisfação, deleite, a minha pergunta é, será que o seu coração é regenerado? Você já parou para pensar que é provável que você tenha apenas se encantado com a fé cristã? Que você talvez tenha apenas achado bonito os cânticos, a estrutura da igreja, a forma que os irmãos se comportam, reagem e agem, mas que o teu coração nunca passou por uma transformação? A fé é vazia, seca? Pare e pense, irmãos, pois a igreja é um lugar que incita o deleite em Deus. Se vir aqui, a este lugar, ou em qualquer outro lugar de reunião evangélica cristã, não produz alegria no teu coração, pense. Se você não está só acostumado com as reuniões. Na hora da leitura bíblica, isso aqui são medidores, irmãos. Medidores para você se medir. São cânones que eu estou colocando para você se medir. Porque abrir a boca e dizer que sou crente, que tenho fé, que sou cristão, que sou salvo, é fácil. Mas eu tenho que estar me medindo para saber se realmente eu sou assim. O apóstolo Paulo vai dizer, se é que tendes o Espírito de Deus falando para as igrejas.
Eu preciso estar me questionando se eu tenho o Espírito de Deus, se eu fui transformado, se a palavra encontrou em mim terra boa e frutificou e cresceu. Na hora da leitura bíblica, irmãos, você acompanha? A gente quase não ouve a voz de ninguém. Você lê Bíblia em casa? Você ora? Como é a tua relação com Deus para além do teatro do púlpito, do teatro da igreja? Tem um sociólogo que escreveu um livro chamado Templo, Teatro e Mercado. É uma análise sociológica das igrejas neopentecostais, que fazem um teatro no templo, mas que as suas vidas, para além do templo, é esvaziada de verdade, de adoração, de comunhão. Esses são medidores, irmãos. Como é a minha dinâmica de vida? Como é a sua dinâmica? Como é que você encontra? Como é que você compreende a fé? – 46 minutos já, eu vou encerrar por aqui. Tinha muita coisa para falar ainda. Ainda queria falar sobre um lugar que incita desejo. Esse lugar aqui tem que incitar desejo no seu coração. Você tem desejos por isso? Você anela estar aqui? Você anela participar disso? Como é que é o teu coração no domingo, na quarta-feira, quando você está perto de sair do seu trabalho, e você pensa que quarta-feira é culto de doutrina? O pastor Joaquim, o pastor Weber passaram a semana produzindo, estudando, vendo conteúdos para que eu possa aprender. É assim que você pensa? Eu vou para lá porque eu vou aprender, eu vou me instruir, eu vou me encher de Deus, eu vou compreender mais, eu vou adquirir conhecimento sobre a fé que eu professo ter. Ou vocês cansados, quarta-feira, ainda tem quinta e sexta para chegar ao final de semana. É pesado, irmão, vir à igreja. Se isso aqui, irmão, não causa deleite, não inspira a sua alma, se não te empolga, pense, irmão, em nome de Jesus. Reflita, irmão, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Porque pode ser, irmão, pode ser que você esteja esse tempo todo enganado. E ainda há tempo, irmão, de arrependimento e conversão. Aproveite que você já está no ambiente da fé. Aproveite que você está mais próximo daquele que nem no ambiente da fé está. Aproveite que tem gente que nem ao menos tem a ideia de vir, nem ao menos pesa a possibilidade de estar aqui. Aproveite que mesmo tendo um peso, encarando a fé cristã e vir a igreja como um peso, você está aqui, está mais próximo do que aqueles que estão desorientados. Mas isso não significa que você está. Há oportunidade. Não seja orgulhoso. Dobrei meus joelhos hoje ali naquele gabinete e disse: Deus, eu me sinto incapaz dessa grande obra que o Senhor tem colocado nas minhas costas. Incapaz. Deus sabe do prazer da minha alma em ficar estudando, em produzir um sermão, em insistir, em estar com os irmãos, em orar, em interceder pelas... Mas eu me sinto incapaz, irmãos. Eu reconheço isso. Eu sei que as coisas não estão bem.
Você acha que as coisas estão bem? Você acha que as coisas estão bem? Você acha que a sua vida de fé está bem? Que a sua expressão de cristandade é a expressão dos desejos, da obra? Tem um texto extraordinário nas Escrituras que Jesus olha e diz assim, que quando ele olha para a igreja, quando ele olha ele diz assim, a minha alma tem prazer nisso. Foi para isso que eu dei a minha vida. A sua vida, irmãos, é a expressão da satisfação de Cristo. É esse o meu questionamento. Eu sei que a minha vida hoje não é a expressão da satisfação. Quando Jesus olha, diz assim, a minha alma tem prazer. Não é, porque eu conheço as minhas fragilidades, as minhas falhas, os meus equívocos. Mas eu não posso, irmãos, ser orgulhoso e dizer e achar que está tudo bem. Porque se eu fizer isso, se eu achar que está tudo bem, eu vou cristalizar em mim a maldade, o pecado, o engano. E é isso, irmão, que eu vejo na maioria da cristandade, uma cristalização do engano, o orgulho, a incapacidade de curvar os joelhos e dizer, eu preciso mudar. Eu estou sem deleite no Senhor. Isso aqui não está me inspirando. Eu preciso buscar em Deus, em Cristo Jesus, inspiração. Amém, irmãos? Eu peço, em nome de Jesus, que você vá para casa pensando nisso. Que de alguma forma, de uma forma que eu não entendo, que eu não compreendo, que me foge, o Espírito de Deus possa transformar esse meu discurso, essa minha fala, em vida na sua vida. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam o que a igreja significa para mim. Eu digo igreja é uma comunidade local. E eu costumo dizer que qual a importância da igreja na minha vida? É porque ela são duas coisas, irmãos. Duas coisas que me ajudam a permanecer. E quando eu digo permanecer, isso até essa expressão do João Eduardo ontem, a gente conversando ali, por conta do meu aniversário, a gente conversou, e eu agradeci a ele pela amizade. Eu disse, a sua amizade, como as demais amizades que eu tenho, elas me ajudam a permanecer inteiro, não me diluir nos meus equívocos e nos meus desvaneios. E é a mesma coisa, a igreja, ela me ajuda na minha permanência. Não é permanecer, irmãos, membros da Igreja Batista Betel, A, B ou C, mas na verdade a comunidade nos ajuda a permanecer inteiros, a não nos diluirmos com os conceitos e as verdades estabelecidas no mundo que nós vivemos. Então, mais uma vez, eu reitero com essa mensagem: a igreja, a comunidade local, nos ajuda, pelo menos a mim, ajuda a permanecer. Para que eu não esqueça jamais de onde eu estava e o que Deus fez por mim. Em nome de Jesus, essa palavra, mais uma vez, encontre em mim, encontre em você, uma terra própria. Vamos orar, Senhor. Louvamos o teu nome e bendizemos a ti, Senhor. Porque mais uma vez, Senhor, mais uma vez fomos, ó Deus, instruídos pela tua poderosa e eterna palavra.
pela instrumentalidade, Senhor Deus, do nosso pastor. O Senhor mais uma vez falou de uma forma muito clara, de uma forma muito particular com cada um de nós. E a minha oração é que esta palavra, Senhor Deus, ela sirva para chamar a minha atenção, para chamar a nossa atenção, para chamar a atenção desta comunidade, para que a gente não se perca, para que a gente, Senhor Deus, não se diminua, mas que a gente possa permanecer, meu Deus. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda, ó Deus, a entender essa preciosa palavra em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Deus. É a oração, é a súplica que nós fazemos, agradecidos, hoje